Saturno, no seu tema natal, passa a agir como um obstrutor. Ele emperra a sua vida. E a Lua atrasa, você volta para o passado. Porque vivemos, às vezes, achando que isso não vai nos tocar. Enquanto estamos sadios, nem pensamos nisso. Normalmente, quando esse signo vai mal, nós nos tornamos defensivos. De que forma, anjo bom, nós podemos empregar símbolos, arcanos, astrologia, como um sistema de orientação para curar a si mesmo? Olá, turma! Bem-vindos aos nossos estudos de quinta-feira, Astrologia Elementar. Contamos com o apoio do Centro Rosa Cruz de São Pedro e Porto Ferreira. Desejamos a todos vocês que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos na aula número 17 da Astrologia Elementar, continuando o assunto ascendente, parte 6, sexta aula de ascendente. Hoje contamos com a participação da querida Maria Gabriela, do Centro Rosa Cruz de Porto Ferreira. Vamos falar das questões delicadas do ascendente, dos obstáculos que esse signo, quando cristalizado na personalidade, como ele gera uma dificuldade evolutiva. O ascendente é um perigo, principalmente quando nós nos identificamos com ele e achamos que somos o ascendente. Esquecemos que é só uma experiência passageira. Isso é problemático. Vamos abordar um pouco essa questão. Então vamos falar sobre inadequações, desarranjos e barreiras geradas pelo signo ascendente. Normalmente, quando esse signo vai mal, nós nos tornamos defensivos, ficamos numa rigidez defensiva, ficamos reativos. É como se o que está fora de nós, o macrocosmos, fosse uma ameaça para o nosso microcosmos. E aí nós perdemos a capacidade de articulação com as informações que vêm de fora. Trancamos portas e janelas da nossa casa. E rejeitar a realidade, seja qual for, implica em rejeitar o próprio destino. Os anjos de destino têm um trabalho gigantesco para criar todo o cenário durante toda a nossa encarnação, onde, sequencialmente, as experiências mais importantes para o nosso desenvolvimento espiritual estão encadeadas, didaticamente. Quando nós rejeitamos essas experiências, nós estamos bloqueando a ação do destino. Isso gera um problema para nós e principalmente para esses seres maravilhosos que arquitetaram esse destino em particular. Então, nós precisamos tomar mais consciência de que qualquer atitude negativa, qualquer atitude que não for afirmativa perante tudo que nos acontece, frustra um plano cósmico. Nós podemos, é sério isso, nós podemos, através do nosso destino pessoal, frustrar um plano cósmico. E rejeitar o destino é estrangular os fluxos dinâmicos das relações vitais. Então, a vida começa a morrer, porque as relações vitais se empobrecem, ficam anêmicas. Então, esse é um problema. Principalmente a pessoa que se vitimiza, que se acha sofredora, ela tende a se fechar, se defender para não sentir dor. Então ela cria muros, cascas em torno do ego, em torno da personalidade. Então, entre o ego e o cosmos deveria ter um fluxo contínuo, ininterrupto. Mas a pessoa que cria muros, cascas, máscaras, personalidade significa máscara, ela gera uma espécie de muro, de
uma trava que impede essa troca fluídica entre o universo e o meu ser. Então ela bloqueia parcial ou totalmente essa passagem. Muitas vezes, a origem desse bloqueio está, como nós falamos na reunião anterior, na natureza inferior desse espírito, desse ego, que ainda não foi, é uma natureza inferior que ainda não foi transmutada. E se manifesta através do orgulho, da rigidez, da teimosia, da estreiteza mental, onde habitam as crenças limitantes, o medo, a mesquinhez, o egoísmo, a preguiça ou a má vontade. Então a pessoa não quer fazer o movimento necessário para evoluir. Ela prefere continuar dormindo. Então, ela tende, com o tempo, a enclausurar-se, a incrustar-se. O que é incrustar? É criar crostras, né? Você vai criando camadas de defesa, a ponto de, em algum momento, você nem lembrar mais o que tem dentro de você, quem você é. Você vai se confundindo com esses revestimentos duros que você cria para se proteger. E o que acontece, então? Saturno, no seu tema natal, passa a agir como um obstrutor. Ele emperra a sua vida. E a Lua atrasa, você volta para o passado. O que é comum a gente assistir? A pessoa ela tenta uma emancipação, ela casa, tem filhos, aí o casamento não sai direito, a relação com os filhos é ruim, volta para morar com a mãe ou com o pai. Meu Deus do céu, que atraso. Isso é Lua. Voltou. O medo faz a pessoa retroagir. A insegurança. Então, é um desafio suportar essa aprovação e ir adiante. A tendência, por comodismo, é voltar atrás. Então, tudo isso atrapalha o tráfego evolutivo, o fluxo evolutivo. E justamente aí que começam as nossas enfermidades, começam na alma, no nosso estado mental, psicológico, afetivo. Maria Gabriela, você que tem Lua em Escorpião, que é uma lua feroz, é uma lua de curador. Portanto, por isso que você está conosco trabalhando na Fraternidade Rosa Cruz. Todo estudante Rosa Cruz sincero tem por objetivo livrar as almas humanas do pesadelo da escuridão. Fala um pouquinho sobre isso. Por que nós somos tão permissivos com os estados psicológicos negativos? Por que a gente ama o medo, o sofrimento, a angústia? Por que a gente esquece a alegria de viver? Bom dia, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Essa é uma questão profunda e permanente na vida de todos nós, porque não é porque somos estudantes Rosa Cruzes que estamos apartados disso, estamos na polaridade. A enfermidade faz parte da vida de todos nós. Se entrarmos num hospital e fizermos exames clínicos nas pessoas, vamos encontrar pessoas literalmente doentes, mas se entrarmos numa universidade, numa empresa e fizermos exames clínicos, essas pessoas também vão apresentar enfermidades. E esse estar doente mostra o que nós negamos, que é essa unidade, é estar íntegros, que a doutora Cris falou, né? Então, faz parte. Os sintomas só torna a gente mais honesto nessa caminhada e perceber quão distante nós estamos desta unidade. Eu acredito que a doença pode ser, inclusive, uma porta interessante para se visitar, porque a partir dela nos incomodamos,
nos tornamos vulneráveis, frágeis, percebemos a nossa mortalidade. Porque vivemos, às vezes, achando que isso não vai nos tocar. Enquanto estamos sadios, nem pensamos nisso. E aí somos tomados por incômodos que doem a pele, fazem as pessoas que estão próximas de nós sofrer. E a gente quer evitar qualquer tipo de desgaste e sofrimento. Quando você falou da lua, que a pessoa se casa e tenta uma emancipação e não dá conta dessa emancipação e então retorna para a casa dos pais, acontece também de trazer os pais para dentro da casa dessas pessoas, né? Então, negamos o princípio bíblico de ser um com o outro. Então, não conseguimos ser um conosco mesmo, não conseguiremos ser um com o outro no matrimônio e vamos adoecer, né? Então, acredito que a filosofia Rosa Cruz não resolve esse problema, mas nos coloca na direção de uma reflexão mais sincera. Saturno não precisa ser esse incrustador, né, de criar crostas. Pode ser, por exemplo, virtuoso, no sentido de nos oferecer uma coluna vertebral íntegra, para um caminhar equilibrado dentro dessa região química do mundo físico. Não que nós não enfrentaremos uma enfermidade ou outra, possivelmente todos nós ficamos doentes a ponto de termos que nos internar e tomar remédios e procurar, mas nunca só isso. Gabi, você falou uma coisa legal agora. Então, do lado positivo, Saturno ajuda você a se verticalizar na vida. Exatamente. A Fraternidade Rosa Cruz fala muito sobre o desenvolvimento do caráter. A princípio, a gente vê caráter, a gente vê de uma maneira bem rasa, não fazer com os outros o que a gente não gosta que faz com a gente. Lógico que isso tem desdobramentos diversos e a gente pode perceber isso de maneiras mais filosóficas, mas o Saturno nos mostra para onde nós temos que seguir, né? Então, a coluna vertebral é aquilo que nos levanta, né? Que nos tira dessa animalidade e nos levanta dessa verticalidade. E hoje nós estamos como? Com a coluna vertebral toda torta e projetada com o pescoço para frente por causa do celular, né? Agravado pelo uso do celular, e a gente não se observa. É lógico que tem coisas que a gente não vai conseguir corrigir, mas é importante a gente verificar isso e pensar sobre isso e refletir e trazer essas reflexões para as pessoas. Maravilha. Muito bem. Então, dissolvendo cristalizações. Quando nós falamos nos nossos rituais, principalmente relacionados à cura, nós falamos que o pai é o grande médico e que o sintoma de uma doença, principalmente o sintoma febril, indica que é o pai atuando para descristalizar focos de crostras, né, que foram acumuladas. Como é que, na medida que eu tomo consciência, que eu faço o exercício de retrospecção, como é que eu posso eu mesmo dissolver minhas cristalizações? Olhar, né, para as nossas pequenas falhas. Para o pai, não importa vida e morte. Vida para o pai é ato contínuo. Ele está pouco preocupado com essa pele de carne. Ele está tentando descristalizar aquilo que nós incrustamos nos nossos canais espirituais. Então, achar que a morte é uma perda ou achar que a morte é uma derrota diante de uma enfermidade é uma estupidez. Porque nós estamos vencendo estas cristalizações vidas após vidas. E nós podemos fazer isso no exercício de retrospecção, porque a Fraternidade Rosa Cruz ensina isso, nesse sentido de adiantamento, né? De olhar para as nossas próprias imperfeições. Mas o exercício de retrospecção me traz algumas dificuldades, no sentido que nós somos astutos, né? Dentro
do conceito Rosa Cruz do Cosmos, fala que a nossa mente está aliançada ao nosso corpo de desejos e não ao nosso espírito. Então, quando nós agimos mal, a gente é capaz de contar pra gente, mas a pessoa mereceu, né? Então, ainda dentro do exercício de retrospecção, nós temos armadilhas que é preciso ficar atento, principalmente alimentado pelas nossas carências e pelas nossas próprias indigestões, complexos, né? E querendo sempre ser muito bom, muito, né, benevolente, porque eu sou muito esperto, né? E nós não somos, né? A gente é tudo esperto ao contrário. Então, essa mania que nós temos de colocar a culpa no alheio, a culpa nas pessoas, no mundo, na política, na economia, dá para curar esse mal? Então... É um vício isso. É um vício. E isso fala dessas barreiras que você disse muito bem, que nós elevamos, né? Entre o ego e o cosmos. Essas barreiras, elas só querem preservar-se. Né? Autopreservação. A gente quer a autopreservação. A gente não quer sofrer, a gente quer o gozo da vida, da existência, ou seja, a gente quer comer comida vegetariana, orgânica, mesmo que a gente saiba que os outros não vão poder comer isso. Né? Então é a autopreservação que nos coloca num caminho de perdição. Paulo falava isso, e isso é bíblico. A gente precisa prestar atenção nisso. Quando a nossa autopreservação é só a motivação do nosso egoísmo. Legal. Obrigado. Continuando essa ideia de descristalização das nossas mazelas, dos nossos focos de carência, da nossa miséria espiritual, de que forma, anjo bom, nós podemos empregar símbolos, arcanos, astrologia, como um sistema de orientação para curar a si mesmo, curar dessa pobreza anímica que nós temos, infelizmente. Depois de ainda 2000 anos de cristianismo, pouca coisa aprendemos. Acho que você fala de algo muito imprescindível, né? Que eu diria, ou chamaria, da importância de criarmos a nossa segunda natureza. Criar uma segunda natureza significa despertar para algo que até então não foi possível. Ou seja, imagine logo que a gente nasce, o que acontece? A gente precisa aprender a andar. E para aprender a andar, eu preciso eventualmente fazer um exercício. Esse exercício que me conduz a andar, em algum momento, vai fazer com que eu ande naturalmente, sem sequer perceber que eu estou me exercitando. Então, quando a fraternidade propõe um exercício imaginativo, um exercício de retomada do dia, um exercício de retrospecção que é feito num determinado momento do dia, esse também é um exercício de aprender a andar. No sentido de me conduzir à criação de uma segunda natureza, onde a retrospecção em si se torne uma segunda marcha para o meu ser. Para que ela não seja feita num momento do dia, senão a cada momento e todo momento do dia. Então esse é um exercício de criar uma segunda natureza. Você propõe aqui a criação de uma segunda natureza também, que eu chamaria da imaginação ativa. Hoje a imaginação está muito rendida aos processos de imagem em ação, porque a gente pode ser corrompido pela visão, pela forma como as coisas chegam até nós, e a gente pode ser desviado no nosso caminho a partir dessas imagens que se movem à nossa volta. Mas o fortalecimento da natureza espiritual, ele se dá justamente a partir da relação pessoal, um símbolo, um conhecimento que a humanidade porta enquanto uma semente, para que nós, a partir da nutrição, a partir desse símbolo, criamos imagens ativas para poder atuar sobre o mundo presente da forma mais efetiva possível. E esses símbolos da tradição, que está em diferentes mitologias, que está em formas arcaicas e de arcanos dentro da nossa natureza, são as sementes a partir das quais esse florescimento pode acontecer. Na meditação desses arcanos ou dessas ideias principiais que conduzem ao entendimento de uma humanidade ou de um estar ideal
na carne, nós podemos favorecer demais a qualidade da nossa presença no dia a dia. Então, por exemplo, veja esse campo de arcanos que a gente olha, que é o próprio tarô, né? Que parecem imagens despretensiosas, mas que como um todo compõem como que um quadro ideal da manifestação do humano, né? Que pode se manifestar desde aquela excelência técnica na figura do mago até aquele louco, que não necessariamente é esse louco que se entende como aquele louco do hospício, mas aquele louco que transcendeu o princípio terreno e já está disponível para a possibilidade de uma comunhão com o espiritual. Então a vivificação dessas imagens, o entendimento da astrologia como um corpo também de arcanos que são seres espirituais, que emprestam de si para que a gente esteja na vida e que a gente comungue com eles em situação de igual para igual, são exercícios espirituais que vão nos libertar dessa imaginação, que são imagens terrenas que nos impregnam, para uma imaginação ativa, onde eu participo conscientemente do plano criativo. Então isso que parece num primeiro momento uma falação, é algo que a gente pode treinar, né? Dentro do nosso silêncio, dentro das nossas experiências cotidianas, porque o convite é orar e trabalhar, né? E são convites que eles não são ruidosos, eles são silenciosos, né? Tem que... Legal. Um pouco isso, né? Legal, anjo. E você, como você veio diretamente da casa do Pai, você é um anjo, a casa do Pai é uma santa casa. Santa casa. Eu vim assim, hoje eu vim ilustrado, né? Ai. Qual é o ascendente ideal, já que falamos em arcanos? Ideal, idealizado. Imagem ativa, como propôs o anjo. É o mago do tarô. Mas a gente pode dizer o louco também, né, João, já que você mencionou. A combinação do mago com o louco é perfeita. Sim, sim. Dentro do tarô, né? Sim. E me permita a interrupção, porque você me desperta algo muito interessante. Porque o mago, as várias representações de mago dentro da lâmina do tarô, é um ser que olha para baixo. As várias representações do louco dentro do estudo do tarô é um ser que olha para cima. Olha isso, Oswaldo. Olha que composição. São dois aspectos do mesmo ser que se transmuta e que se disponibiliza a diferentes gravidades. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então, o mago, como ascendente, intensifica o interesse e a alegria pela vida. É isso que o ascendente tem que fazer. E com a pureza de uma criança, ovelha, manuseia a arte de ser. É um privilégio infinito ter a possibilidade de ser. Em qualquer mundo. Pode ser na Terra, pode ser em Marte, pode ser em Júpiter, pode ser em outro sistema solar, em outra galáxia. Ser. Meditem sobre isso. Que maravilhoso poder ser. E sendo ainda, eu posso existir. Dentro de uma configuração passageira, momentânea, em algum nível de matéria. É fabuloso. Quanta coisa está aí para que eu possa aprender. É um mundo infinito. E se eu aprender a ser mago, eu vou aproveitar muito mais. Muito mais o quê? Esse infinito. E o bastão do conhecimento, com a árvore da sabedoria, eu vou dominá-lo. Eu vou ser um Parsifal, um servidor da cruz. Vou ter o domínio do Graal, o domínio de Excalibur. E o mago aponta para o chão, mostrando que todo o conhecimento que eu aprendo, eu transmuto dentro do meu ser e aplico no mundo. É um conhecimento aplicado. Por isso que ele manuseia objetos. Ele é um malabarista. E o mago recria-se infinitamente. Essa é outra coisa fabulosa, né, Jubão? É. Você poder, cada dia, fazer algo completamente diferente. Criar um mundo diferente à sua volta. Para você e para as pessoas que te envolvem. É fascinante.
Essa é a grande herança daquele que consegue transmutar o ter em ser. Quando o meu ter se torna o meu próprio ser, eu me eternizo. E eu me desapego de qualquer possibilidade, porque eu sou a própria criação em movimento. Maravilhoso, não? O mago sintoniza, traduz, sintetiza, direciona e atualiza, está apontando para o chão, criativamente as forças do infinito. O destino muda de conotação. O destino não é algo que oprime, é algo que liberta, porque o destino sempre dá tudo o que você precisa. Mas nesse momento não me deu nada, é que nesse momento você não precisa de nada. Então o mago, ele rapidamente, com muita habilidade criativa, ele manuseia as forças zodiacais. Tem domínio mercurial, ele é um ser mercurial, portanto ele articula, ele é um mensageiro dos deuses, ele articula as forças cósmicas para compor criativamente a sua existência. O mago assimila e metaboliza a luz, sutiliza, descondiciona, purifica, descongestiona, lubrifica e alarga as artérias da vida. Viver como mago é flutuar, é surfar nas ondas da vida, do destino, do ser. É aproveitar ao máximo tudo o que tem aqui e agora. Não falta nada. Nunca falta nada. Então, a relação personalidade, ascendente, ego, cosmos, quando Mercúrio tonifica essa relação, como mago, como arcano mago, eu sou capaz de agenciar os mecanismos, ou os movimentos, as passagens, as trocas e a pluralidade das vias de acesso ao infinito. Quanto mais eu abro vias de acesso ao infinito, mais rapidamente eu me torno onisciente como meu pai. É possível, então, essa onisciência, Anjo Bom? Sim, sim. Porque para o mago acontece algo completamente inusitado para nós aqui, que somos reles. O mago descobre que destino é sinônimo de matéria-prima. Então ele utiliza o destino não como uma vítima, ele utiliza o destino como matéria-prima para a realização de algo. Que algo? Aquilo que precisa ser feito. Então ele pega todo esse reservatório que, uma vez encarnado, é depositado na sua lua na forma de cristalização e utiliza seu Mercúrio. E é curioso aí o jogo de palavras que a gente vai encontrar com mais clareza no inglês, que vai ajudar a gente a entender do que eu estou falando. Porque a Lua é um planeta associado a um metal, que é a prata, em inglês silver. Mas no inglês, esse Mercúrio, que pode ser Mercury, não é o Fred, mas pode ser Mercury, que também era um ser mercurial maravilhoso, vai se transformar também numa palavra similar que é Quicksilver. Então, quando eu pego a prata da Lua, que é cristalização e mobilidade, e transformo essa prata em movimento, eu tenho Mercúrio. Então, Mercúrio é a marca do mago. É no Mercúrio que eu vou desenvolver essas habilidades. E você falou muito bem. Inclusive, a capacidade de transmutar o passado. Exatamente, porque é Quicksilver. Eu pego aquela prata, liquefaço e recomponho. Então, olhar o passado como uma coisa morta, um cemitério, é equivocado. É o sinal... passado, na verdade, é uma matéria-prima também. Exatamente, exatamente. A pessoa que olha para o passado e entende que ele não pode ser transformado é a pessoa que está olhando para o passado como uma coisa, como um ter um passado, e não como parte integral do seu ser, que pode ser revisitada em seu como. Esse como significar o passado é o exercício mercurial.
E nesse como, mesmo aquilo que foi mais terrível, mais indesejável e mais sofrido, pode ser revitalizado e recomposto. Maravilhoso. Então, nós podemos imaginar que o mago, ele requalifica, dignifica, revitaliza a própria árvore da vida e do conhecimento. Ele frutifica na seiva do tempo eterno. Sejamos, então, magos. Amém? Amém. Muito obrigado pela colaboração de vocês, por mais essa reunião de astrologia elementar, e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.